A paz do Senhor, mais uma vez aqui numa live, como toda quarta-feira, às 19 horas, para irradiarmos saúde de dentro para fora com a mensagem que vem do coração de Deus para os nossos corações. A mensagem de hoje encontra-se em Jeremias 3:16. E é o título, O título da nossa mensagem. O Senhor é a nossa justiça. Pelo menos é a minha. Tem sido a sua? Então, através dessa live, nós vamos conseguir entender se o Senhor tem sido a justiça da sua vida, se tem sido a sua justiça, ou você tem escolhido outros tipos de justiça, como a do homem, por exemplo, Muitas vezes as pessoas ficam na dependência da justiça do homem, que é falha, ou muitas vezes até inexistente, mas a do Senhor nunca falha. Então, o Senhor é a nossa justiça. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, que o Senhor possa estar conosco aqui nessa live, que Ele possa vir a me tocar na minha mente, que as palavras que eu trouxe aqui não sejam minhas, mas que venham direto do trono de Deus. Essa mensagem o Senhor colocou ao meu coração devido a várias experiências que eu tive nesse sentido e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, que o Senhor venha me abençoar, que o Senhor venha abençoar a todos aqueles a quem essa mensagem chegar, que ela dê frutos excelentes e abundantes para o reino do Senhor. Eu clamo a santa e gloriosa a presença do Senhor em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa estar ministrando então aos nossos corações. Já ministrou o meu, eu vou ministrar aqui e eu sei que a palavra do Senhor se renova a todo momento. Então, embora Ele já tenha ministrado ao meu coração essa palavra, eu sei que quando eu começar a proclamá-la aqui, Ele ainda vai revelar mais coisas ao meu coração. Porque a palavra do Senhor, assim, ela se renova. Cada vez que a gente lê um versículo, cada vez que a gente lê uma passagem, coisas novas o Senhor fala ao nosso coração. Então, vamos lá. A nossa mensagem, a mensagem de hoje é: o Senhor é a nossa justiça. E o que diz em Jeremias 13:16? Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará segura. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Amém? Se nós formos ver aqui na Bíblia, em todo o livro de Jeremias, Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, No capítulo 26, Jeremias ele prediz a ruína do templo, de Jerusalém e da própria cidade de Jerusalém, Ele prediz essa ruína. No capítulo 27, Jeremias ele vai aconselhar o povo a se render, A não lutar, não enfrentar o exército babilônico, não enfrentar Nabucodonosor e sim se submeter a ele, E aí no capítulo 28, Jeremias vai ter um confronto, 28 não, no capítulo 27, ele aconselha o povo a se submeter à Babilônia, e no capítulo 28 ele vai ter um confronto com Ananias, que é o falso profeta. Esse profeta ele vem falar tudo contrário ao que Jeremias estava falando. Então, enquanto que Jeremias falava que o povo estava em pecado e por causa da rebeldia, por causa da idolatria do povo, esse povo seria tomado pelos babilônicos, ficaria em cativeiro por 70 anos. Ananias vem falar tudo contrário a isso. Diz que não, que o povo ia prosperar, que Deus ia abençoar, enfim. E eles dão crédito a Ananias, E aí, o que acontece? No capítulo 30, Deus, então, usa Jeremias para prometer que, embora esse povo fosse se tornar escravo, fosse ser subjugado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas Deus iria intervir e Deus ia dar o livramento, posterior a esse povo, com a promessa e o sinal de restauração e das bênçãos espirituais. O problema é que as pessoas, elas querem ouvir só o que é bom, Então, assim, o que Ananias falava afagava o ego,
né? Era o que o povo queria ouvir, era o que o povo queria viver. E o que Jeremias falava não era o que o povo queria ouvir, né? Ninguém quer ouvir que está errado, que está em rebeldia, que está em idolatria, que tem que se consertar, que tem que se arrepender. Não, as pessoas querem ouvir que está tudo certo, você está fazendo tudo certinho, você é uma bênção, Deus só vai te abençoar, né? Continua do jeito que você está. É isso que o povo quer ouvir. E nós temos um Deus que ele é amor, mas ele também é justiça, é um Deus que exorta, é um Deus, né, que vem nos ensinar. E aqui eles preferiram o quê? Eles preferiram ficar com o que Ananias falou. E aí nós conhecemos Jeremias como o profeta das lágrimas, por quê? Porque Jeremias passou por descredibilização, ele passou por humilhação, ele passou por encarceramento, né? Então, assim, ele passou por todas essas situações devido à fidelidade dele a Deus, porque ele confiava nas palavras que Deus estava dando para ele, né? E não voltou atrás naquelas palavras, ainda que fosse humilhado, descredibilizado, encarcerado, ele não voltou atrás, ele permaneceu fiel a Deus, né? E aí, o que acontece? Quando Nabucodonosor vem e toma a cidade, o que ele faz? Mas lá na frente, ele solta Jeremias, né? Então, o próprio povo não creu e encarcerou ele. E aquele que veio para subjugar, solta ele, né? Então, tudo aquilo que ele falou começou a se cumprir. Começou a se cumprir, né? A Babilônia chegou, eles foram subjugados, enfim, tudo começou a se cumprir. Tudo que ele havia falado, tudo que ele havia profetizado. E ele é conhecido como profeta das lágrimas porque lá na frente, quando o povo começa a viver o cativeiro, ele chora, ele sofre, ele padece por ver aquele povo que Deus tentou, de todas as formas através da vida dele, evitar aquilo. Bastava que o povo se arrependesse do mau caminho, se arrependesse daquilo que estava fazendo. Oi, Juliana, paz do Senhor, Clarinha, Franci. Eu tento acenar aqui, mas o negócio às vezes vai, às vezes não vai, viu? Rapaz. Então, o que aconteceu? Ele foi subjugado e Jeremias sofria com tudo isso, né? Mas Deus foi fiel e no final Jeremias foi solto, né? Porque Deus ele é fiel a quem permanece fiel com ele, a quem acredita, a quem entende que o Senhor é a sua justiça, né? E eu, durante um período, eu passei algo muito tremendo com Deus num projeto, né? Quem não sabe, eu sou designer de interiores, fiquei um tempo parada porque eu tive uma filha, né? E para me dedicar à maternidade, ela hoje está com 8 anos, eu fui dando uma freada nisso aí para eu poder me dedicar mais a ela. Mas eu sou designer de interiores e eu peguei um projeto alguns anos atrás e foi muito tremendo o que eu vivi nesse projeto, sabe? Porque eu peguei em parceria com uma amiga, com uma conhecida minha, que estava na época começando a fazer design de interiores e ela conseguiu essa cliente e ela me convidou, Angélica, eu ainda não tenho segurança, você não quer, além de me dar aula, eu dei aula também, né? Eu dei formação para essa amiga de SketchUp, que é a maquete eletrônica, você aprender a fazer projetos em 3D, renderizar tudo isso. Então eu dava aula para ela a respeito disso e ela conseguiu uma cliente. E, Angélica, você pega comigo? Eu não tenho segurança, então você pega e eu vou ganhando experiência ali com você. Eu, tá bom. E peguei a cliente junto com ela e nós fomos fazer uma visita à cliente. E aí, depois de ver todo o apartamento da cliente, o que a cliente queria fazer, né, ver as necessidades, eu elaborei um orçamento e junto com a minha amiga enviamos o orçamento para a cliente. A minha amiga ficou sabendo de um assunto que ocorreu, porque essa nossa cliente, ela trabalhava acho que num hospital, se eu não me engano. Agora eu não me recordo se era um hospital, uma clínica, ela trabalhava em algum lugar. E nesse local trabalhava uma outra pessoa que conhecia as duas, conhecia tanto a cliente quanto a minha amiga, né? Mas não sabia que as duas se conheciam. Ela conhecia as duas, mas não sabia que as duas se conheciam.
E aí, a minha cliente, conversando com essa jovem no hospital, começou a comentar com ela: poxa, eu estou contratando umas meninas para fazer o design de interiores do meu apartamento. Ai, mas eu estou tão indecisa. E ela perguntou: por quê? Ah, porque a arquiteta que foi lá anteriormente, que também me passou um orçamento, eu conversando com ela, que eu já tinha feito também um orçamento com essas designers, ela, quando soube o valor do orçamento, disse para mim que era muito arriscado eu fechar com elas, porque o orçamento era baixo, era um orçamento muito baixo, e que ela não ia receber era nada, que isso aí devia ser duas impostoras formadas, sabe Deus aonde, que tava se passando por design de interiores, né? E que se ela recebesse alguma coisa, ia receber uma porcaria de projeto. A arquiteta que falou isso não conhecia a gente, não sabia. Ela falou tudo isso baseada no valor do orçamento que nós passamos para clientes. Ela não nos conhecia, nunca viu nosso trabalho, não sabia quem éramos, né? Baseado no orçamento, ela simplesmente disse que nós éramos uma fraude e que ia ser uma furada, ela ia se arrepender de contratar a gente. Enfim, denegriu a imagem de duas profissionais que ela nem conhecia, baseada num orçamento que ela achou baixo demais. Quer dizer, ou o nosso era baixo demais, ou o dela era tão absurdo que ela teve que dizer que o nosso era baixo demais, né? Não sei. E aí, o que acontece? Na verdade, eu até creio que o nosso poderia ser abaixo, porque eu sou uma designer que eu quero levar o design de interiores a pessoas, né? Que acham que isso... Porque o design de interiores é uma profissão de luxo. É caro. Não é qualquer um que contrata um design de interiores, né? E como eu estou situada aqui em Maricá, então o que eu fiz? Eu vou pegar uma classe, eu quero trabalhar com uma classe de clientes que não tem acesso a isso. E eu tenho que fazer um valor diferenciado para alcançar essas pessoas. Eu não quero ter que trabalhar no Rio, eu não quero ter que trabalhar em Niterói. Então, se eu estou trabalhando numa cidade que não tem a cultura e que ninguém está disposto a pagar, né, o que realmente seria um projeto de design de interiores, que não é barato, mas eu quero trabalhar aqui, então eu tenho que me adaptar à realidade daqui. Então, eu realmente faço um orçamento diferenciado, né, com um valor diferenciado, até porque eu quero que as pessoas tenham o seu apartamento, ainda que pequenininho, bacana, mobiliado, com sugestões bacanas, consiga fazer um ambiente agradável, mesmo com poucos recursos. Essa sou eu, esse é o que eu quero, né? Então, realmente o meu orçamento é um orçamento diferenciado, porque eu estou trabalhando com clientes, né, diferenciados também. Então, ela falou isso para a menina lá no hospital. Detonou a gente. E aí ela comentou o nome da arquiteta, né, da design de interiores, que é o nome da minha colega, né? Então ela citou o nome dela. Quando ela citou o nome dela, a menina falou para ela: essa menina mora não sei aonde, no local tal. Eu conheço. Aí a nossa cliente: ué, você conhece? Aí ela: conhece, ela é minha vizinha, ela mora no meu prédio. Ah, mora no seu prédio? Mora. Eu não sei, né? Eu não sei quem é essa outra moça que está trabalhando com ela, essa Angélica que você citou aqui. Mas eu conheço a outra arquiteta, essa outra eu conheço, ela é minha vizinha, eu vou te dizer, ela é uma pessoa hiper correta. Se ela combinou com você alguma coisa, ela vai cumprir. Eu conheço ela. Ela é hiper correta. E aí, a nossa cliente, né? Opa, já tem alguém aqui que conhece, que falou bem dela. E quando eu encontrei com a minha parceira, né, do design de interiores, que me convidou para fazer o trabalho, ela me contou isso. A menina lá no hospital, depois, bateu para ela. Ó, aconteceu isso e isso, eu conheci a sua cliente, ela falou isso e isso, a arquiteta detonou vocês, mas eu falei que eu te conheço, né, coisa e tal. E aí ela veio conversar comigo. E aí ela virou para mim e falou assim: Angélica, vamos marcar uma reunião com ela e vamos lá nos defender, vamos lá falar para ela quem somos nós, eu não sei quem é essa arquiteta, mas olha, nós somos pessoas sérias, né? Porque ela tá meio
de não fechar com a gente, porque essa arquiteta disse que a gente é uma fraude, que vai dar um golpe nela. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou gastar meu tempo me defendendo de uma acusação, né, de uma pessoa que nem sequer me conhece, que nunca me viu, nem sabe de quem está falando. Aí eu falei isso aqui. A minha justiça é o Senhor. Se for da vontade do Senhor, ela vai nos contratar. Agora, se não for, ela vai ficar com a arquiteta, que sem nos conhecer, né, nos depreciou. Então, deixa na mão do Senhor, né? O Senhor é a nossa justiça, eu não preciso ir lá me defender, não, porque o Senhor fala na palavra dele que aquele que confia nele é justificado por ele, né? Então, se for de Deus, ela vai fechar com a gente, e se não for, não era para ser. Eu não vou lá me defender de nada, até porque ela não veio falar nada comigo, ela não veio me acusar de nada, né? Então, vamos deixar na mão do Senhor, o Senhor é a nossa justiça. E não fomos lá nos defender. Oi, Aninha, beijo. E aí eu falei assim, então não vamos, deixa na mão do Senhor. E eu não falei nada com a cliente, esperamos. Quando passou um tempo, a cliente nos ligou e fechou com a gente. Ó, vou fechar com vocês. Tá bom, então nós estamos indo aí assinar o contrato. Assinamos o contrato, tudo bonitinho. Fiz o programa de necessidades, enfim. Todo o procedimento para iniciar o design de interiores do apartamento dela. E começamos a fazer o projeto. E fizemos o projeto todo, coisa e tal. E fomos lá, depois do projeto pronto, né? O pré-projeto, os esboços, enfim. Fomos lá apresentar uma prévia a ela para ver se ela se agradava, se não se agradava do projeto. E quando chegamos lá, eu estou apresentando o projeto, né? Botei o computador ligado na televisão dela e comecei a apresentar o projeto em 3D e de repente ela começou a chorar. Mas chorar assim, copiosamente. Eu olhei para minha amiga, né, e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ou ela detestou o projeto ou ela amou, né? Eu nunca vi uma apresentação de projeto meu, o cliente chorar. Não sei o que está acontecendo. E aí, depois que ela se acalmou, a gente esperando ela se acalmar, né? Olha, né, demos um copo d'água, ela foi se acalmando. E aí eu perguntei, o que que houve? O que que aconteceu? E ela virou para mim e falou assim, olha, deixa eu te mostrar uma coisa. E aí ela me levou lá dentro do quarto. No quarto a gente não tinha ido, porque o projeto era para sala de estar e jantar, né? Então eu não havia visto o restante do apartamento. E aí ela nos levou lá dentro do quarto, no apartamento dela. E quando nós chegamos lá, tinha uma peça na parede, pendurada. A mesma peça que eu havia projetado. Eu fiz o desenho, eu fiz o projeto, o desenho de uma peça para ela colocar em cima do piano dela. Ela tinha um piano. E aí eu fiz um desenho de um projeto, de uma peça, para ela colocar na parede, atrás do piano. E aí ela me levou no quarto. Quando eu cheguei no quarto, era exatamente o meu projeto, era exatamente a peça que eu tinha idealizado, só que tipo assim, 2 vezes maior, 2 a quase 3 vezes maior. Só era maior, mas era o mesmo desenho, a mesma peça. E aí depois ela me levou na sala. Havia um móvel na sala que ela pensou em se desfazer. E aí eu peguei aquele móvel e no projeto eu dei uma repaginada nele, eu dei um upgrade nele, né? Então troquei algumas coisas, a pintura, sugeri um vidro em cima, um tampo de vidro, para que ela não se desfizesse do móvel. Era um móvel bacana, bonito, e que se a gente desse uma ajeitada nele, ele ia ficar com uma cara moderna e ela não precisaria se desfazer, né? Tendo que gastar mais adquirindo outro. Então ela poderia continuar com aquela peça. E aí eu falei, tá, mas por que você chorou? Aí ela, Angélica, tanto a peça do quarto que você projetou, quanto essa peça aqui que você me falou para não se desfazer, foi o meu pai que construiu para mim, foi o meu pai que fez. O meu pai, ele era marceneiro e ele fez essas 2 peças.
E assim, ela era apaixonada pelo pai. O pai era tudo para ela e já havia falecido, né? Então, quando ela viu a peça do piano, que era a peça do pai, e o que eu sugeri de reforma do móvel foi a mesma coisa que o pai sugeriu antes de falecer. Antes de falecer, o pai dela falou para ela, olha, a gente tinha que dar um upgrade nesse móvel, fazer isso, 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 isso. E foi exatamente a minha sugestão. Então ela olhou para mim, olhou para minha amiga, né, que estávamos à frente daquele projeto e disse, vocês foram a melhor escolha. Eu tô assim nas nuvens com vocês. Então assim, olha só, quando que eu poderia saber que peça era aquela que estava no quarto? Eu não sabia, mas Deus sabia. Quando que eu poderia saber que o pai dela sugeriu, né, a reforma daquela mobília que estava ali, que foi ele que construiu, que foi ele que projetou, né, e confeccionou na marcenaria dele? Eu não saberia, mas Deus sabe, né? Então Deus moveu em mim, né, me deu ideias que iam tocar no profundo coração dela, porque Deus sabe aonde tocar, como tocar, quando tocar. E Deus foi lá e tocou no coração dela, né? E aí ela falou, eu tô maravilhada. Então ela ficou maravilhada, né? E aí ela recebeu todo o projeto, ela adorou o projeto. Foram poucas as alterações que ela pediu de uma parede lá, né? Não, bota essa cor, vamos botar essa cor. Mas no todo, ela aprovou o projeto, né? Ela aprovou o projeto e executou depois, né? Foi sendo a execução, a minha amiga que acompanhou o projeto ia me mandando fotos. Eu não acompanhei o projeto, quem acompanhou foi a minha amiga, eu só ajudei a fazer o projeto, né, e ela tocou. Então, assim, ela ia me mandando fotos da execução do projeto, de como estava, e aquela mulher ficou maravilhada. Então, ali, o Senhor foi a nossa justiça, né? Tudo aquilo que uma pessoa que não nos conhecia tentou nos denegrir, tentou jogar por terra a nossa imagem, sem nem saber quem nós éramos, sem nem saber a nossa formação, né? O Senhor foi lá e fez muito mais do que possamos imaginar, porque Ele é a nossa justiça, né? Então, no momento em que eu falei, não, eu não vou me defender, eu não vou deixa, o Senhor tá vendo. E o Senhor tem melhor defesa do que essa. Você acha que se eu tivesse ido lá para falar para ela, olha, eu fiquei sabendo isso, aquilo, que a mulher falou isso, aquilo, e tentasse me defender, nada que eu falasse superaria o que Deus fez. Superaria eu criar uma mobília, um móvel, um projeto, um desenho de um móvel igualzinho que o pai dela fez. Nada superaria isso, né? Então, quando a gente entrega na mão do Senhor, Ele faz muito mais do que nós possamos imaginar. E Ele faz tão perfeito que nada supera, né? E foi isso que aconteceu. Então, tem coisas que a gente tem que deixar nas mãos do Senhor, tem que confiar que Ele é a nossa justiça e que Ele vai fazer da melhor forma. E foi isso que aconteceu ali. Vamos ler aqui em Jeremias 39, 11 a... Cadê? 11, 12. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias. E Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo, toma-o e põe sobre eles os olhos, e não lhes faça nenhum mal, mas antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Em Jeremias 39, 14 e 18. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem.
e se cumprirão dias de ti, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. E não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Né? Então, olha só, a confiança no Senhor, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, mais cedo ou mais tarde verão a sua justiça. Verão a sua justiça. O rei, tá? O rei, os filhos foram perseguidos e mortos. Por quê? Porque eles não obedeceram, eles saíram, eles fugiram. E aí eles foram alcançados e foram mortos. O que Jeremias falou? Se subjuguem, não corram, não fujam, aceitem, se subjuguem, porque é Deus. Esse cativeiro é o próprio Deus que está nos castigando. Jeremias pregou isso, né? Mas fugiram. E nessa de fugir, o que aconteceu? Foram mortos. E os que obedeceram e confiaram no Senhor tiveram suas vidas poupadas. Jeremias foi solto e foi ficar no meio do povo, né? Em Salmos, eu gosto muito de Salmos, né? O Salmos 91, as pessoas têm a mania, gostam, né, de deixar o Salmo, a Bíblia lá aberta no Salmo 91, tá aquela página cheia de poeira, amarelada, mas eles não têm noção do poder desse Salmo, né? Não adianta só deixar aberto se você realmente não praticá-lo, não aceitá-lo, não viver esse Salmo, né? E como é que é viver esse Salmo? Vamos ler, eu gosto muito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará? O que é esse descansar? O que é habitar e descansar? É o quê? É confiar e não se preocupar. Porque não adianta você dizer que confia, mas está preocupado. Não, então você não confiou, né? Então, quando você confia, você descansa. E quando você descansa, você não se preocupa. Você entregou na mão dele. E é tudo que Deus quer. Que a gente confie, entregue na mão dele e descanse. Para a gente viver o quê? A sua justiça. Para ele materializar a sua justiça nas nossas vidas aqui nessa terra. E aí o que acontece? Eu já trouxe aqui um tempo atrás, né? Eu acho que numa das lives aqui eu comentei sobre uma jovem e a mãe de uma jovem que veio conversar comigo, que ela estava sendo perseguida no Ministério de Louvor e que ela ia lá e conversar com o pastor, porque a líder do Ministério de Louvor estava perseguindo a filha dela, né? E a menina não tinha oportunidade. E eu virei para ela e falei assim, não faça isso. Por que você vai fazer isso? Ué, tem que resolver. Como assim?
É o pastor que vai ter que resolver isso. Se realmente a sua filha está sendo perseguida, você tem alguém a quem você pode recorrer que pode resolver o seu problema muito melhor, muito maior e com muito mais acerto do que o pastor. É aquele que deu o ministério para ela, aquele que deu o chamado a ela, o próprio Deus. Se ela tem um chamado ministerial e se Deus quer, né, que ela siga nesse chamado, não há quem atrapalhe. E quem se meter na frente, ele vai derrubar. Ele vai tirar. Porque está se metendo com alguém que Deus levantou. Né? Então você vai levar esse problema para o pastor para quê? Se você pode levar para Deus. Você vai levar para o pastor, vai causar um problema na igreja, porque você vai colocar uma liderança ministerial com um problema com o pastor, a sua filha ali no meio. Leva para Deus. Senhor, tu é a minha justiça. Olha o que estão fazendo com a minha filha. Entra com o teu poder e com a tua autoridade. Clama ao Senhor. Clama. O que ele fala? O que pedires crendo, recebereis. Clama ao Senhor. E o Senhor vai resolver sem que você precise colocar, entendeu? Uma situação de contenda, uma situação de problema entre uma liderança da igreja com o pastor. Deus resolve. Se for da vontade de Deus, ele vai colocar no coração dessa mulher, dela começar a botar a menina para cantar. Ou se ela tiver o coração duro e Deus não puder tratar, Deus vai tirar. Deus vai resolver. Confia no Senhor. Né? Então você está vendo? Aquele que confia no Senhor, ele entrega as coisas no Senhor e ele descansa. Ele descansa. Se eu confio que o meu chamado ministerial veio de Deus, é propósito de Deus e é o que Deus quer, eu não vou me preocupar com aquele que se põe no meu caminho, porque eu sei que Deus vai tirar. Porque você não está se colocando no meu caminho, você está se colocando no caminho de Deus. Se você foi levantada por Deus e alguém se levanta contra você, querida, Deus vai tirar. Não precisa você trazer briga, contenda dentro de igreja, nada disso. Deus vai tirar, porque está se levantando contra o próprio Deus, não é contra você. Né? Lembra na palavra passada que Deus falou para Samuel, Samuel, não fica aborrecido com esse povo não está se levantando contra você, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Quando eles pedem um rei, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. É o próprio Deus. Então, ele é a nossa justiça. Uma vez também, eu sou muito assim, mãezona, né? Não deixo assim meus filhos na casa de ninguém, sair com ninguém, é sempre sob minha supervisão. E o meu filho, ele foi convidado para a festa de um amigo da escola, e amigo que ele cresceu estudou desde pequenininho junto, né? Eu conheço a família, uma família abençoada que eu conheço, mas é uma dificuldade minha, né? Eu tenho muita dificuldade de deixar os meus filhos em qualquer lugar, até casa de familiar, até da família, sem eu estar junto quando pequenos. E o André, nessa ocasião, ele devia ter o quê? Uns 12 anos. Não era nem mais criancinha, né? Pré-adolescente, lá para uns 12 anos ou menos, 12 ou um pouco menos. E ele queria ir no aniversário na casa do amigo e passar o dia lá. Era para levar, deixar e buscar. Eu nunca tinha feito isso. Ou eu fico na festa ou ele não vai, né? E aí ele chorando, mãe, meus amigos vão, deixa eu ir, coisa e tal. Eu falei, eu vou pensar. Deixa eu pensar, por favor, não me pressiona, deixa eu pensar. E aí eu orei, e aí eu fui orar. Eu falei, Senhor, tu sabe da minha dificuldade, tu sabe o quanto é difícil para mim, né? Deixar os meus filhos ficarem soltos por aí. Meu filho naquela época, ainda não tinha Letícia, né? E, Senhor, sabe, fala ao meu coração, me dá uma palavra, porque é difícil para mim, é muito difícil. E eu sei que eu preciso soltar, eu sei que eu preciso deixar ele ir, né? Mas é muito difícil isso para mim, o Senhor sabe a dificuldade que é. E eu clamei ao Senhor e pedi direção a Deus. Fechei a Bíblia, fui dormir. E aí tive um pesadelo. O pesadelo foi o André sendo atacado por um cachorro, né? E aí quando eu acordei, eu falei assim, não vai. Aí ó o sonho.
o menino vai ser atacado por um cachorro, eu não sei o que pode acontecer com ele, esse sonho foi um aviso. E aí, dali um pouco, Deus falou ao meu coração, opa, você veio no meu altar e pediu direção, pediu para eu resolver. Então, eu não dei a minha palavra, eu não falei nada. Eu falei, ai meu Deus, o que Deus vai falar? E aí eu com aquele sonho, aí fui orar, me coloquei de joelho, peguei a Bíblia e falei, Senhor, me dá a direção, né? Antes de ser meu, ele é teu. E eu tenho essa dificuldade. O que eu faço? E aí Deus virou para mim e falou assim, abre a Bíblia em Atos, no capítulo tal, no versículo tal. E foi Atos 2, 21. E esse verso diz o seguinte, e todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E aí Deus falou para mim, agora você vai lá, chama o seu filho e pergunta a ele o que ele faria numa situação de perigo. E eu vou te mostrar como é que está a condição do coração dele e a espiritualidade dele. E você vai dar essa palavra para ele, vai proclamar essa palavra para ele e vai deixar ele ir. Porque quem está à frente sou eu. Você não invocou o meu nome? Todo aquele que invoca o meu nome será salvo. Agora você vai lá e fala para o seu filho invocar o meu nome. Aí eu peguei, chamei o André. André, se você tiver numa situação de perigo, o que você faz? Não sei, mãe. Depende, é o quê? É fogo? É água? O que é o perigo? Aí eu, não importa, qualquer situação, não importa se é incêndio, se é afogamento, não importa. Você está numa situação de perigo. Qual é a primeira coisa que você faz? Ô mãe, depende. E eu olhei para ele e falei, meu Deus, olha como é que ele tá. Nós estávamos passando por um processo que a gente estava sem igreja, né? E aí, se fosse antes, ele tinha falado na ponta da língua. Ah, mãe, né? Eu vou orar. Não. Ele precisava saber o que era. Ele já não estava com a oração na ponta da língua, né? E Deus queria me mostrar isso. Tanto que depois disso aí nós começamos a intensificar mais orações aqui em casa, fazer escola dominical com ele, enfim, começamos a pegar as rédeas, né? Porque muitas vezes quando a gente está sem congregação, a gente está orando pedindo uma congregação, a gente acaba dando uma relaxada. E aí a gente dá uma relaxada, só que se você tem jovens em casa, rapidinho esses jovens relaxam muito mais do que a gente, né? Rapidinho eles esquecem que no momento de aflição, invoca o nome do Senhor e será salvo, né? Ele vai dar uma direção. E ali eu falei para ele, olha, vem cá que eu vou te mostrar uma palavra. E aí eu li essa palavra com ele. Eu falei, não importa a situação que você esteja, não importa. A primeira coisa que você faz é invocar o nome do Senhor. E o Senhor vai te dar uma estratégia para aquela situação. Ele vai te dar uma estratégia. Ele vai te dizer o que fazer naquela situação. Então não importa a situação que você esteja, invoque o nome do Senhor. Porque é promessa dele. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Né? É claro que Deus está falando aqui de uma salvação, da salvação espiritual, né? Você será salvo, você terá a vida eterna, aquele que crê no Senhor Jesus. Mas Ele nos garante também proteção nessa terra, enquanto estivermos aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Guardarei a tua saída e a tua entrada. Né? Então, aquele que invoca o Senhor traz estratégias. Não foi assim com Davi? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Ele invocou o nome do Senhor e o Senhor deu a estratégia. E ele venceu Golias. Né? Então, eu falei para ele, você clama o nome do Senhor. E aí, eu falei, então, olha, você vai debaixo dessa palavra. O Senhor falou que é para eu deixar você ir, que Ele está cuidando. E que basta você invocar o nome dele. E aí eu liberei ele, deixei ele lá, passou o dia e eu voltei para casa e fiquei tranquila. Olha o descansar. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará é o quê? Eu não voltei aqui e fiquei, ai meu Deus, como é que tá lá? Ai meu Deus, e o menino? Ai, deixa eu ligar. Não. Eu confiei. Eu descansei. Se Deus disse, está comigo, está com ele. Ponto.
né? E aí ele foi. E aí quando chegou no final do dia, assim que eu abri a porta e ele entrou, mãe, eu tenho algo para te contar. Aí, o que você tem para me contar? Então, nós estávamos lá brincando de se esconder e tinha uma janela lá que eu tentei pular a janela e não conseguia pular a janela. Eu queria me esconder lá naquele lugar, mas eu não conseguia pular a janela de jeito nenhum, porque ela era alta. E aí, de repente, mãe, a gente brincando, um gritou, o Greg soltou. Greg é o cachorro da família, né? Quando gritaram o Greg soltou, foi uma correria. E ele disse que ele pegou aquela janela e pulou num salto só. Ele disse que na hora que o Greg soltou, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi Jesus! E disse que ele clamou Jesus e que ele pulou aquela janela. E os meninos ficaram chamando ele de ninja, porque os meninos viram. E os meninos não entenderam que salto foi aquele. Os meninos falaram que foi algo cinematográfico, que ele voou, literalmente, né? Voou mesmo. E os meninos falaram, nossa, aquilo foi um pulo de ninja, como é que você fez aquilo? Foi algo assim bem impactante para os meninos que estavam lá e até para o próprio André, que já tinha tentado pular e não conseguia, né? E aí, quando ele falou isso, eu falei, agora vem cá que eu quero te contar um sonho que eu tive. Eu não havia contado o sonho para ele. E aí eu falei, eu sonhei ontem que um cachorro atacaria você. E acordei decidida a não deixar você ir. Mas Deus falou para mim, deixa ele ir. Proclama essa palavra a ele. E confia que eu estou guardando. Então você foi debaixo de uma palavra que Deus me deu que ele te guardaria, né? E ele guardou, porque na verdade o meu sonho não foi um sonho irreal, né? O meu sonho foi um sonho profético, foi algo que me mostrou aquele cachorro realmente chegaria até você. Mas Deus guardou, né? Deus guardou. Então, por quê? Porque eu confiei. A minha confiança está no Senhor. Né? Ele é a nossa justiça. Então ele ali guardou o meu filho, né? E isso foi muito tremendo. Vamos ler Mateus 7, 16 a 18. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos arbóleos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então, quando uma pessoa, né, como essa arquiteta, por exemplo, vem falar mal, denegrir, tentar denegrir a imagem de outra pessoa, né, a gente tem que fazer algumas perguntas. Sabe aquelas perguntas de jornalista investigativo? Os jornalistas investigativos, eles costumam fazer 6 perguntas, né? O que está sendo dito, quem está sendo dito, como, onde, né? Quando e por quê. Porque essas perguntas, a resposta a essas perguntas, elas vão falar muito não sobre o ocorrido, não só sobre o ocorrido, mas também a respeito daquele que está falando. Porque é pelos frutos que vos conhecerei. Né? Então, quando alguém vem falar alguma coisa de alguém, a gente não tem que se ater só no que ele está falando da pessoa. Mas por que ele está falando aquilo? Por que ele está denegrindo a imagem daquela pessoa? Com que intenção? Qual a necessidade daquilo? Como realmente aquilo que ele está contando aconteceu? E se aconteceu? Né? Então, quando você começa a responder essas perguntas, você começa o quê? A ver os frutos, a descobrir algumas coisinhas aí que estão, muitas vezes, distorcidas. Né? Então, ali no caso, aquela arquiteta falando com a nossa cliente, havia um conflito de interesse. Por que ela estava detonando a gente, sem nem conhecer a gente? Ela queria pegar o projeto. Né? E aí, se ela quer pegar o projeto, ela detonou as arquitetas, as designers, que ela nem conhece. Isso não fala muito sobre o caráter de uma pessoa?
Isso não é um fruto? Você fala mal de uma pessoa que você não conhece baseada num orçamento? Né? Então, você vai vendo que frutos. O que aquela arquiteta fez revelou mais do caráter dela do que sobre nós. Só que as pessoas não veem isso. A nossa cliente, ela se ateve só ao que ela falou. Ela não se ateve ao caráter. Não, peraí. Nossa, olha o que ela está falando. Ela não conhece as meninas. Sabe? As pessoas, elas não param, elas não fazem perguntas. Elas aceitam aquilo que está sendo dito. E ponto final. Então, quando a gente faz essas perguntinhas, o que, quem, como, onde, quando, por quê? Você vai chegar muitas vezes no fruto. Isso vai responder mais sobre o caráter daquele que está falando do que de quem se fala. Do que de quem se fala. Né? Por isso que são perguntas investigativas. Investigativas. Para você chegar à verdade. O problema é que as pessoas não querem chegar à verdade. Elas não querem chegar à verdade. Elas querem acreditar naquilo que afaga melhor o ego, faz bem pro ouvido. Elas não estão interessadas em esmiuçar para saber a verdade. A pessoa chega com aquilo ali, elas já comem aquilo ali e pronto. Aquela pessoa mau caráter, pronto. Aí ela já vai bater para outra, ó, aquela pessoa mau caráter. Tá, mas o que ela fez com você? Não, nada, comigo nada. Então como é que ela é mau caráter? Não sei quem falou. Tá, mas qual foi o que ela fez contra essa pessoa? Ah, não sei. Hoje é assim que está. Hoje é assim que está. As pessoas não correm atrás da verdade. Elas aceitam o que estão falando sem averiguar. Sem averiguar, né? E isso acontece muito com pessoas simpáticas, né? Tem pessoas que são muito simpáticas, são uma gracinha, são simpáticas, né? São prestativas, sabe aquela pessoa que, né, é prestativa, é simpática, é atenciosa, né? Enfim, fala sempre coisas que agradam a gente. Aí o que essa pessoa vem e fala é aceitado assim, sem nenhuma dúvida, sem nenhum benefício de dúvida. A pessoa falou, você já acredita no que ela falou, só porque ela é simpática, ela é gente boa, sabe? Sabe aquela pessoa, né? Nossa, tão atenciosa, ela te conquistou por essas atitudes. Mas você já parou para pensar em outras atitudes? Porque a árvore não pode dar 2 frutos. Maçã dá maçã, figo dá figo. Né? E às vezes, se você for parar para pensar num outro fruto que a pessoa deu, você vai falar, opa, é uma gracinha, é boazinha, é atenciosa, mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Né? E isso aconteceu uma vez comigo. Eu congregava numa igreja e congregamos anos nessa igreja, né? Acho que eu já até comentei numa live aqui. E quando nós mudamos de local, é a mesma igreja, o mesmo campo, o mesmo pastor, ele pediu pra gente sair da igreja onde a gente estava e levou a gente para outra igreja, que era onde ele estava. E quando chegou lá começou a ter um problema. Na verdade, o problema já foi antes, porque antes de sair da igreja que a gente estava, que era dirigida pelo mesmo pastor, presidente, ele colocou um presbítero lá. E esse presbítero começou a pregar contra mim, dizendo que havia na igreja o espírito de Jezabel. E sabe por que havia o espírito de Jezabel? E que o espírito de Jezabel estava em mim? Porque eu usava colar e anel. Né? Então, quem usa colar e anel tem o espírito de Jezabel. Porque, segundo ele, uma mulher santa, uma mulher de Deus não usa anel e não usa colar. Também não pinta unha, também não usa maquiagem, enfim, né? Anda largada, se duvidar não toma nem banho, né? É um legarismo tão absurdo, você dizer que a santidade de uma pessoa está em adornos, né? A santidade de uma pessoa não está nos adornos. A santidade de uma pessoa está em como ela vive a sua vida com Deus e com os outros. É o fruto. É o comportamento, é ali que você vai ver. Eu entendo que uma mulher que vive a palavra, ela não vai sair por aí exibindo o corpo.
Então é o duplo fruto, né? Não, então peraí. Ela não vai sair exibindo o corpo, tomara que caia em cima e tomara que suba embaixo, né? Porque hoje em dia é assim, tomara que caia em cima, pastor nem que falava isso, tomara que caia em cima e tomara que suba embaixo, né? A mulherada tá andando assim. Realmente, uma mulher que proclama a palavra de Deus e que tem uma vida no altar, ela não vai andar com partes do corpo à mostra. Agora, um adorno, um anel, um colar, um batom, isso não deixa a pessoa mais santa ou menos santa. Isso não interfere na santidade da pessoa, né? Na vida da pessoa com Deus e na vida da pessoa com as outras pessoas. E aí ele disse que eu tinha o espírito de Jezabel porque eu usava essas coisas e começou a pregar na igreja contra mim, né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia. E aí, quando nós fomos transferidos para outra igreja, que era onde o pastor ficava, nós tivemos que acabar de sair mesmo, porque a outra igreja onde o pastor ficava era mais legalista ainda, né? E aí começaram aqueles uzuzu, porque eu usava colar, porque eu usava anel, porque fazia isso, pintava a unha, enfim. Tivemos que entregar nossa carteirinha e sair da igreja por causa de colar e anel, né? Porque isso não podia. Então a gente teve que entregar as nossas carteirinhas. E aí, antes disso tudo acontecer, na mesma ocasião em que ele pregava contra mim por causa do colar e o anel, ele deu um testemunho do que Deus fez por ele. O que Deus fez por ele? Ele precisou levar o carro para vistoria no Detran, né? Para tirar a documentação. Então ele levou o carro para vistoria no Detran. E aí ele disse que Deus foi tão maravilhoso com ele que Deus, ele pediu os pneus emprestados a um amigo. E aí o amigo tirou os pneus do carro, emprestou para ele. E ele botou no carro dele e ele foi fazer a vistoria. E aí passou na vistoria. E aí depois ele devolveu os pneus ao amigo. Isso lembra muito o quê? Quais um mosquito engolis um camelo, né? Um anel não pode, mas fraudar o Detran pode. Mentir numa vistoria, enganar, burlar o sistema do Detran, não tem problema. Não tem problema. Isso aí Deus está tratando, tá? Mas o anel e o colar não pode. O anel e o colar é espírito de Jezabel. Eu não sei que espírito é esse, então. Ah, sei, é o da mentira, né? Porque a palavra fala sobre isso. Quem é o pai da mentira? Não é nem Jezabel, é o próprio Satanás. Né? O próprio Satanás. Então, é esse tipo de coisa. E aí, a igreja toda, vendo aquele homem dar aquele testemunho, sabe? Um testemunho de fraude, de irregularidade, de mentira, de botar um pneu no carro para passar numa fiscalização e depois tirar o pneu do carro. E aí depois essa mesma pessoa prega contra um anel e um colar. E o que a igreja faz? Nada. Nada. Quem levantou para falar alguma coisa? Ninguém. Ninguém. Né? Então, para que o mal prospere, basta que os bons se calem. Basta que aqueles que vivem o que é correto se calem. Né? Então, aí sai da igreja pessoas que não têm pecado nenhum que eu digo assim, grave, não são repreensíveis, porque nós pecamos, né? Tem dias que às vezes você peca por um pensamento, por algo errado, por algo que você pensou, mas isso não é o quê? Você não vive em pecado, né? Você peca, mas não vive em pecado. Então, gente, eu tenho que encerrar agora que eu vi. Hoje eu falei demais, né? Já são 19h53, daqui a pouco a live acaba porque é 1 hora de live. Então, são esse tipo de coisa que é um absurdo, né? E aí, cadê a justiça? A minha justiça é o Senhor. Você acha que eu vou buscar justiça no homem? Você acha que eu vou buscar justiça no pastor? Um presbítero faz isso e aí você vai o quê? Bater lá na... Mas pastor, olha o que o presbítero está fazendo. Não, ele sabe. A igreja inteira sabe. A igreja viu o testemunho. A igreja viu ele falando no altar. E ainda dizendo que foi Deus que ajudou ele. Deus lá ajuda alguém a fraudar alguma coisa? Deus lá ajuda alguém na mentira? Não ajuda. Então olha o fruto. Pelo fruto vos conhecerei. Então não adianta ser simpático, bonzinho, pregar de, sabe? Você vê no fruto que tem coisa errada. Numa coisinha que fala ali, você já pega. Você já pega, né? Então,
Vamos ler os Salmos 37, 1 a 5. Eu vou ter que pular aqui, eu tinha outras coisas para falar, mas por causa do tempo, tá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então nós vamos passar por situações, nós vamos passar por coisas como essa, sabe? Afrontas, pessoas mentindo a seu respeito, nós vamos passar por pessoas legalistas, né? Que cometem um crime, mas são contra um anel e um colar, né? E acham que isso é santidade. Então, assim, e aí o que a gente vai fazer diante disso tudo? É o Senhor, a minha justiça é o Senhor, né? O Senhor bota aqui em Salmos 24, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Né? Então os que vivem realmente, né, os que são limpos de mão, que não entregam, esses subirão, né, estarão com o Senhor. Então, que a gente possa compreender que Deus é a nossa justiça e que muitas vezes nós vamos passar por coisas assim como Jeremias passou, mas o Senhor é a nossa justiça. Ele do alto contempla toda a humanidade e Ele está vendo, né? Então, muitas vezes você pensa assim, eu tive que sair da igreja, ele ficou lá, tá lá até hoje. Eu não estou preocupada com isso, o Senhor é a minha justiça. Não é um homem, não é o pastor que vai fazer justiça para mim, é Deus. É Deus, né? Então, quando a gente confia no Senhor, cedo ou tarde, não importa, Deus vai fazer justiça. Né? Então confia no Senhor, eu não sei o que você precisa estar entregando na mão do Senhor, tirar do seu coração, tirar da sua mente, entrega na mão do Senhor e espera nele, confia nele, que ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça, sem que você precise criar contenda, discutir, levar problemas, ele vai ser a sua justiça. Né? E o mais triste é que as pessoas acham que aquelas que se calam diante de uma coisa dessa e não falam nada, elas não entendem que ela está compactuando, né? Elas acham que eu não me meto, não falo nada, tá vendo errado e não fala nada. O problema é que essas pessoas não entendem que elas estão compactuando. Quando você vê algo e não fala nada, você compactua, você está indo contra o próprio Deus e as pessoas não levam isso a sério. Não levam. Então, muitas coisas que acontecem dentro das igrejas, isso acontece porque as pessoas se calam, elas aceitam, elas ficam ali aceitando aquilo. Achando que, não é responsabilidade do pastor, vão cobrar do pastor. Não, querida, a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus, ele vai cobrar do pastor e do que foi cúmplice. Não é assim também aqui na Terra? Se você é cúmplice de um assassinato, se você assiste um assassinato e não denuncia e depois fica sabendo que você viu e não falou nada, você não é colocado, você não é arrolado como cúmplice? Para Deus também é assim. Do mesmo jeito. Você foi cúmplice naquilo, você viu um irmão sendo injustiçado, um irmão levantado por Deus sendo injustiçado e você se calou. E você se calou. Isso não é levantar espírito de contenda, não é levantar espírito de rebeldia, não. Não é isso. Não é levantar discussão dentro da igreja, mas é posicionamento. É posicionamento. Uma vez eu disse aqui que na escola do meu filho, quando eu vi uma injustiça com uma criança, eu simplesmente tirei a matrícula dele e tirei ele da escola. Eu não fui lá no bate-boca, no debate, eu simplesmente tirei ele da escola. Eu deixei claro que eu não compactuo com aquilo. Que eu não faço parte daquela coisa errada. Né? E aí você vê a justiça de Deus. Agora, como é que você quer ver a justiça de Deus na sua vida se você compactua com as injustiças na vida do outro? Às vezes você não pratica a injustiça diretamente, mas você compactua com a injustiça que os outros estão fazendo. E aí você quer que Deus seja a sua justiça? Deus é a nossa justiça. Mas quando você busca a justiça de Deus e pratica e vive a palavra. Amém? Essa foi a mensagem que Deus trouxe ao meu coração.
Que você hoje possa estar entregando nas mãos do Senhor aquilo que cabe a Ele e confiando que a justiça dele é muito maior do que qualquer justiça nessa terra. Amém? Essa é a passagem que Deus trouxe ao meu coração, que Ele fale melhor ao coração de vocês. E a gente se vê na próxima live, na próxima quarta-feira, às 19 horas, irradiando saúde de dentro para fora, com mais uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Um grande beijo a vocês, aos que ficaram aqui. Até o próximo vídeo.